Olha só, provavelmente te venderam uma ideia errada de aposentadoria no Brasil. Te venderam a ideia de valores erradas sobre esse assunto. Essa Selic mais alta de 1%, um e pouco por cento ao mês e aí 15% ao ano, tal, fez com que muita gente achasse que a conta para se aposentar no Brasil era, eu junto 100 mil reais, e aí eu tenho 1.000 reais, então se eu junto 1 milhão eu tenho 10 mil, então ficou uma coisa que é quase no automático, né? Você pensar no 1%. E algumas pessoas até têm já uma ideia, uma noção de que a inflação ela existe, então eu preciso me preocupar um pouco com isso, mas esse número nunca ficou claro, tá? Eu vou então nesse vídeo abrir para você exatamente como é que funciona isso, para você não ficar tendo uma ideia errada, vaga sobre esse assunto, senão você vai fazer o seu cálculo todo errado. Então eu vou bem direto ao ponto aqui nesse assunto, tá? Se você não me conhece, meu nome é Guilherme, tá? Prazer. E eu sou planejador financeiro e tenho uma empresa de planejamento financeiro também. A gente tem mais de 500 clientes aqui na nossa base, são mais de 200 milhões de reais que a gente faz a gestão também desses clientes. E esse assunto ele é surpresa para algumas pessoas, para outras já nem tanto, mas para você eu quero que não seja, tá? A partir de agora. Então, já para ficar claro de antemão, no Brasil, se você quiser ter uma renda passiva dos seus investimentos, você tem que ter a consciência que se você estiver se baseando em Selic, né, em Selic, a taxa básica ali da economia, pensa que você vai deixar o seu dinheiro investido dessa maneira, você tem que considerar um rendimento dessas aplicações, historicamente falando, de algo em torno de 3,5% ao ano. 3,5% ao ano, não é ao mês, não é ao ano. E o que isso significa na prática, né? Significa na prática que se você quiser ter algo em torno de 10 mil reais por mês, por exemplo, de renda passiva na sua aposentadoria, você tem que acumular algo como 3 milhões de reais. Algo próximo disso, tá? Algo próximo disso. Eu vou mostrar pra você na prática aqui as contas, tá? Pra não ficar só na fala, mas é algo próximo disso. E agora eu vou te explicar para você o raciocínio. Se você já queria saber esse número e quer sair do vídeo, pode sair. Mas acho que o raciocínio ele é importante para a gente entender, tá? O detalhe. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui contigo e aí a gente começa a entender esse negócio. Porque assim, o que eu preciso entender é que, ainda que eu deixe o meu dinheiro rendendo, e aí eu vou usar a Selic como referência, tá? Mas pensa que seu dinheiro está rendendo em qualquer lugar. Mas se você tem dinheiro rendendo, você precisa tirar desse rendimento, né? O imposto de renda, porque toda vez que você usar o seu dinheiro na vida real, né? Você tirar ele da corretora, tirar ele de onde for, você vai pagar imposto de renda. Então você tira o imposto de renda. E além disso, você tem que desconsiderar também dessa aplicação. No caso aqui, você só deixa rendendo mesmo, né? Você tira menos daquilo que está lá na corretora, o IPCA, que na prática é inflação, tá? Eu vou até escrever aqui inflação, para ficar mais claro. A inflação, tá? Então, essa é a conta. Eu desconsidero o imposto de renda, eu desconsidero a inflação, e aí a partir desse momento, então, eu tenho o quanto que de fato a minha aplicação vai render de maneira líquida e real. O nome disso daqui eu vou escrever aqui embaixo, é juro real líquido. Você talvez já deva ter se deparado também com esse nome em algum momento da sua vida, tá? Juro real líquido. E aí, se eu quiser saber qual que é a minha renda mensal que eu vou ter das minhas aplicações, eu pego esse juro real líquido. Então eu já te disse que no Brasil, historicamente, eu vou te mostrar isso aqui na prática, tá? Eu tenho algo em torno de 3,5% aqui ao ano, né? Deixa eu colocar aqui ao ano. E aí eu vou calcular quanto que eu preciso acumular. Vou dar um exemplo para você aqui. Então imagina que
Eu tenho então essa taxa de 3,5%. Eu quero, e aí que tá um ponto importante, vou até voltar para mim antes de continuar, porque eu posso pensar em usar esse dinheiro para viver de renda e eu vou utilizar esse rendimento durante toda a minha vida e depois que eu morrer esse dinheiro acaba. Eu vou fazer um plano para que esse dinheiro acabe ou fique muito próximo de acabar durante a minha vida. É um planejamento que eu posso fazer para que ele acabe lá nos 90, 100 anos de idade, por exemplo. Ou eu também posso fazer um plano para que esse dinheiro ele se perpetue para minha família. Tem gente que gosta dessa ideia, né? Só que obviamente você vai ter que juntar mais dinheiro, tá? É mais fácil você querer que esse dinheiro acabe, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática. Então, olha só. Então, vamos imaginar que eu preciso que esse dinheiro dure 40 anos. Estou me aposentando ali por volta dos 50 anos e eu quero que ele dure até os 90. Então, 90 menos 50 são 40 anos. Então, 40 anos. Eu acumulei 3 milhões de reais, tá? 3 milhões de reais. E eu quero que o valor futuro seja zero. Ou seja, eu quero acabar com esse dinheiro. Eu posso tirar daqui 11.706 reais. 11.706 reais. Se eu tenho um padrão de vida de 10 mil reais por mês, beleza, né? Então aqui não falta nada. Eu coloquei falta aqui, mas ficou menos 1.700, então beleza. Aqui fechou a minha conta, tá? No caso. Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu tinha comentado, né? Que é, se eu quiser deixar esses 3 milhões para minha família, eu posso colocar aqui que a minha família... Opa, um zero a mais. Eu posso aqui colocar que a minha família, ela fica com esses 3 milhões lá aos 90 anos, né, aos meus 90 anos. E aí, com isso, eu só posso tirar 8.750. Então, olha como muda completamente aqui o negócio, né? Então, a depender do quanto dinheiro eu quero deixar ou não, essa conta, ela muda, tá? E essa fórmula aqui é bastante simples, tá? Eu vou até deixar ela aqui, ó, aberta, para vocês também poderem fazer essa conta, tá? Se vocês quiserem, é a fórmula de PMT, tá? Então tá aqui. Se você quiser fazer aí no seu Excelzinho, você também pode. Legal. Agora eu disse para você que eu ia mostrar a história, né, dessa taxa. Por que é 3,5 e tal? Você deve estar achando que é muito baixo, já que a Selic está rendendo 15, 14%, né, ao ano. Então, você deve estar achando essa taxa talvez muito baixa. Na verdade, ela está alta agora, mas ela já foi mais baixa. Lá em 2020 ela estava em 2%, né? 3%, 4%. E ela fica o tempo todo numa ciclicidade muito grande. E existe um outro ponto também, é que você pode dizer que, Guilherme, eu invisto melhor que a Selic, né? Ou eu tenho capacidade de investir melhor que a Selic. Então, de repente, eu posso ter um ganho melhor nos meus investimentos do que 3,5%. Eu posso, de repente, conseguir 4%, 4,5%, 5%, né, de uma taxa já real. E pode, tá? Isso não é nada impossível, nem absurdo, que é o que a gente vai ver também aqui agora. Olha só. Quando a gente olha aqui, eu vou dar um zoom para a gente conseguir enxergar melhor. Espero que esteja dando para ver legal aí. Então, quando a gente olha aqui o rendimento da Selic, né, do CDI, né, ao longo de 2009, eu tô pegando desde 2009 até agora, então a gente tem 17 anos aí de análise. A gente tem um juro real de 3,66, né, 3,66 de juro real. Quando a gente olha para títulos públicos atrelados à inflação, a gente tem 5,10. Né? Olha aí como já melhora, né? Um pouco. O custo disso é volatilidade, né? Eu passo a ter mais volatilidade nesses investimentos. A gente também tem ações internacionais. Também posso investir, se eu quiser,
em ações internacionais, né? Existe um ETF que faz isso. Então, eu consigo ter um ganho real já, descontada a inflação, de 10,23. Eu posso investir em ouro, por exemplo, né? Através de um outro ETF aqui, que é 7,41%. Ou em ações brasileiras, que renderam de 2009 até aqui, lembrando, essa janela, 7,42% real. Se eu combino, e isso aqui não é uma recomendação, tá? Lembrando, isso aqui também foi um portfólio com alguns pesos que eu joguei aqui para esses ativos. Você vê que quando eu combino alguns desses ativos, você tem um portfólio que rende 5,52% de ganho real. Aqui não está desconsiderando o imposto de renda, tá? Vale lembrar isso, então seria 15% a menos aqui aproximadamente de rendimento, algo um pouco abaixo aí de 5% real, né? Então, e uma volatilidade baixa. Mas você percebe que você tem ativos que rendem mais do que a Selic no longo prazo, né? Apesar de que isso daqui tem volatilidade, tem anos que vão render mais, tem anos que vão render menos, né? Mas você tem no CDI uma rentabilidade mais ou menos aquela que eu tinha comentado com você, mas você tem outros ativos que vão render um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, se você montar uma carteira que tem uma rentabilidade aí um pouquinho acima da que eu mostrei lá, você pode muito bem, dependendo, ter um rendimento de, por exemplo, eu vou colocar aqui 4,5%, tá? 4,5%. Então, se eu tenho uma taxa de 4,5% agora, e aí eu vou colocar o valor futuro como 0, opa, agora eu já consigo ter uma retirada um pouco maior, né? A questão toda é que vai depender do quanto eu consigo render essas minhas aplicações e o quanto eu quero tirar, o quanto eu preciso retirar por mês e o quanto que eu consigo render essas minhas aplicações, e o prazo também vai variar, né? Então, se eu precisasse, por exemplo, de 10 mil reais por mês a essa taxa e a esse prazo, né, de aposentadoria, eu poderia, né, acumular aqui neste cenário que eu estou desenhando algo em torno. Vou fazer testes, tá? Aqui, 2,5 milhões já passa um pouco, talvez 2,200, vamos fazer um teste. 2,200, ó, já fico bem pertinho de chegar lá, né? Ó, entre 2,200, 2,250, eu já chego próximo ali, né, da retirada mensal que eu preciso, zerando o capital aos 90 anos de idade ali aproximadamente, né? Então, eu fiz esse vídeo para ficar claro para você, deixa eu voltar aqui para mim. Para ficar claro para você que não são, né, aqueles 1% que às vezes a gente escuta falar. Tem a questão do imposto de renda, tem a questão da inflação, tem como os seus investimentos vão se comportar ao longo do tempo, se você é mais arrojado, mais moderado, né, mais conservador, tudo isso vai impactar no rendimento das suas aplicações. Tá certo? Então, se ficou... né? Se. Se ficou claro esse vídeo para você, eu peço que você se inscreva aqui nesse canal, porque eu tô tentando crescer ele ao longo do tempo, e você precisa se inscrever porque me ajuda bastante a receber, né? Principalmente você receber mais esse tipo de conteúdo, as pessoas verem também que o que eu faço aqui tem valor, e dar like nesse vídeo para que mais pessoas vejam esse tipo de conteúdo, tá bom? Um abraço para você e até a próxima. Vale comentar também se tiver alguma dúvida aqui, não ficou muito claro, comenta que eu te ajudo com alguma dúvida. Um abraço.